Olá, aluno do sexto ano, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os climas no mundo e os climas no Brasil. Portanto, é fundamental que você entenda quais são os fatores do clima. Nós vamos falar alguns conceitos que nós vimos em outras aulas, como, por exemplo, a latitude e a altitude, que são fatores do clima, ok? Então, nós vamos continuar o capítulo 2 da unidade 7 do seu livro de Geografia. Preste bastante atenção, porque nossa aula já vai começar. Na aula de hoje, falaremos sobre os climas da Terra, na página 177, e sobre os climas do Brasil, na página 178. A grande variedade climática na Terra é determinada pelos elementos do clima e pelos fatores do clima. O clima de uma região influencia as características da vegetação, da fauna e dos tipos de solo. E os elementos do clima regulam o tipo e a intensidade do intemperismo das rochas. A distribuição da vegetação no planeta se relaciona às zonas climáticas. Então, pessoal, falando um pouquinho de clima para vocês, é importante que a gente leve em consideração a latitude, ou seja, a distância em relação à linha do Equador. Então, eu tenho aqui para vocês as zonas climáticas. A zona que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é chamada de zona tropical ou intertropical. Já a zona que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico é chamada de zona temperada. Já a zona que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico é chamada de zona temperada sul. Depois, nós temos as duas zonas polares, que ficam bem próximas ao Polo Norte, no caso da Zona Polar Norte, e ao Polo Sul, da Zona Polar Sul. Então, a distribuição da vegetação no nosso planeta tem uma relação muito próxima com as zonas climáticas, que se relaciona, por sua vez, com o clima da região. Por exemplo, nas áreas próximas à linha do Equador, na região intertropical ou na zona tropical, nós temos florestas densas, florestas que têm uma grande biodiversidade. Por exemplo, a floresta amazônica, que se localiza na zona intertropical. A floresta amazônica, pessoal, ela é cortada pela linha do Equador. Na África, nós também temos uma floresta bem densa, que é a floresta do Congo. Essas paisagens vegetais têm a ver com a latitude e tem a ver também com o clima. No caso da zona polar norte, vamos encontrar uma paisagem de um lugar muito frio, que é a tundra, que se desenvolve apenas no verão, porque no inverno fica tudo escuro e não há a fotossíntese. Nós também vamos encontrar áreas, por exemplo, de deserto, como o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Não é o mais seco, mas é o maior em extensão. Então, essa vegetação do deserto, ela se adapta ao clima desértico. No caso do deserto, essa vegetação, ela perde pouca água, ou seja, realiza pouca evapotranspiração e predominam as cactáceas. Vamos lá, então, mostrar um pouquinho de um mapa no livro de vocês, na página 177. Então, nós temos aqui, ó, nesse mapa, cortado pela linha do Equador, o clima equatorial, com um tom meio de rosa, rosa escuro. Então, o clima equatorial sempre nós vamos encontrar próximo ou então cortado pela linha do Equador. Esse clima equatorial, ele é quente e chuvoso. Então, é uma característica desse clima. Ele é quente e chuvoso durante todo o ano, o que favorece, por exemplo, a existência de florestas equatoriais, como a nossa floresta amazônica. Depois, nós temos próximo ao clima equatorial, o clima tropical,
com essa cor um pouquinho rosé, mais ou menos. Percebam que ele ocorre tanto no continente americano, no continente africano e no continente asiático. Então, o clima tropical, ele possui temperaturas muito mais altas no verão e também as chuvas estão concentradas no verão. O inverno ele é muito mais seco. As médias térmicas anuais chegam aí a 20 graus Celsius. Mais ou menos a média aí de 20 graus Celsius no clima tropical. Já o clima subtropical, está com a cor rosa um pouquinho mais claro aqui no mapa, nós vamos encontrar tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul também. No caso do nosso país, esse clima ele predomina na região sul do nosso país. Por exemplo, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse clima ele é quente nos meses de verão, né? No caso aqui do hemisfério sul, no finalzinho do ano e no início do ano. No hemisfério norte é o oposto, né? Nesse período nós temos o inverno. E esse clima ele é quente no verão e o inverno ele é um pouco mais rigoroso, ok? Em algumas partes do clima subtropical, é possível encontrarmos, por exemplo, a neve, tá? Quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, principalmente nas áreas mais altas do relevo, de maior altitude. Bom, depois nós temos o clima desértico, com a cor amarela mais escura aqui nesse mapa mundi. Nós vamos encontrar desertos no continente americano, no continente africano, também aqui na Oceania, tá? Nós vamos encontrar o clima desértico. Na América do Sul, encontramos o deserto do Atacama, justamente nessa porção ocidental do continente americano. No caso aqui, na América do Sul, deserto do Atacama, pegando parte do território do Chile, né, do Equador, enfim. O clima desértico, conforme vocês já ouviram falar, é um clima que apresenta uma grande variação da temperatura entre o dia e a noite, ou seja, tem uma grande amplitude térmica diária. Bom, clima semiárido. O clima semiárido é aquele clima, por exemplo, que encontramos no sertão nordestino, no nosso país. Tá? O clima semiárido aqui pega parte do sertão nordestino. Nós vamos encontrar também próximo ao clima desértico, aqui na América do Sul, no sul do continente africano, parte da Oceania, da América do Norte, enfim. O clima semiárido, pessoal, ele é um clima quente e é seco, tá? E as chuvas são mal distribuídas durante o ano. Ele é um pouquinho mais úmido que o clima desértico, ou seja, tem um pouquinho mais de chuva que o clima desértico. Já o clima mediterrâneo, como nós podemos observar nessa legenda desse mapa, ele apresenta verão quente e seco, inverno ameno e chuvoso. Ou seja, no clima mediterrâneo, nós vamos encontrar um verão quente e seco. Já o inverno é a estação chuvosa. O clima mediterrâneo é muito comum aqui na América do Norte, nessa porção aqui, por exemplo, dos Estados Unidos. Também em parte da América do Sul e também no sul da Europa. Opa, aqui que ele levou o nome de clima mediterrâneo, porque ao sul da Europa nós temos o mar Mediterrâneo. Depois, o clima temperado, né, com o clima que está aqui com um verde um pouquinho mais claro, com a cor verde um pouquinho mais clara, nós temos esse clima temperado. O clima temperado ele é muito comum no continente europeu, tá? Os verões são quentes ou amenos e os invernos são frios. Quem já foi para a Europa deve ter sentido um pouquinho, se foi no inverno, que o inverno é muito mais rigoroso que o nosso inverno aqui. Clima frio, com esse verdinho aqui um pouquinho mais escuro. O clima frio, ele apresenta verões curtos,
ou seja, o que predomina aí é o inverno, os invernos são longos, com baixas temperaturas e a ocorrência de neve, ok? Porque a temperatura no inverno é abaixo de 0 °C. E o clima frio de montanha, com a cor marrom nesse mapa. O clima frio de montanha é um clima que apresenta temperaturas muito baixas, devido ao que? A altitude. Nós sabemos que um dos fatores do clima é a altitude. Portanto, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura naquele lugar, naquela região. Então, como nós temos montanhas, cadeias de montanhas, vamos encontrar climas mais frios, ok? Por isso o nome frio de montanha. No caso da América do Norte, nós temos aqui nos Estados Unidos as montanhas rochosas, que apresentam o clima frio de montanha. E na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, local onde também vamos encontrar o clima frio de montanha. E na Ásia? Na Ásia, nessa porção aqui, ao norte da Índia, temos uma cadeia de montanhas, que é a Cordilheira do Himalaia, justamente nessa porção aqui da Ásia. E é aqui que iremos encontrar o clima frio de montanha. Ok, pessoal? Os climas quentes e úmidos predominam na maior parte do Brasil. Existem algumas diferenças entre as regiões. Isso ocorre por causa da localização geográfica do território brasileiro. A maior parte está na zona intertropical e da ação das massas de ar. Nas regiões de clima quente e úmido, o ano pode ser dividido entre um período curto e seco, que corresponde ao inverno, e um período longo, quente e chuvoso, que corresponde ao verão. O litoral do Nordeste é uma exceção, porque as chuvas se concentram no inverno. Então, pessoal, os climas no Brasil, os que predominam são os climas quentes e úmidos, na maior parte do nosso país. O clima que abrange grande parte do nosso país é o clima tropical, com essa cor aqui no mapa, clima tropical. O clima tropical, ele apresenta duas estações bem definidas. O verão quente e chuvoso e o inverno um pouco mais frio e seco. É lógico que quanto mais perto do oceano, essa umidade também vai ser maior. Outro clima, que é o equatorial úmido, pega grande parte da região norte do nosso país. Também estados como o estado do Mato Grosso. E também uma parte do estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que pertence ao Nordeste. O clima equatorial úmido, ele tem uma alta temperatura, as temperaturas são altas e chuvas abundantes, ou seja, intensas, durante todo o ano. Nós falamos um pouquinho desse clima quando falamos dos climas no mundo. Tá bom? Então, aqui no caso, esse clima equatorial, ele favorece a presença da floresta amazônica, justamente na região norte do nosso país. Nós também temos outros climas, como o clima tropical de altitude, pegando territórios do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também de Minas Gerais. Além, é claro, do Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, enfim. Bom, o clima tropical de altitude, como o próprio nome diz, ele pega as terras mais altas do clima tropical típico. Ou seja, nas áreas de serras do nosso estado, como a região serrana, Domingos Martins, por exemplo, Marechal Floriano, Santa Teresa, nós temos o clima tropical de altitude. A diferença desse clima tropical de altitude é que ele apresenta menores médias térmicas, mas também as chuvas estão concentradas no verão. Quem vai para Domingos Martins, Santa Teresa, no nosso estado, percebe um pouquinho devido à altitude, por isso o nome tropical de altitude, que as médias térmicas são um pouquinho
menores. Bom, tropical atlântico. O clima tropical atlântico ele pega grande parte do litoral do nosso país, desde estados da região sul até estados da região sudeste e também da região nordeste. Bom, esse clima tropical atlântico, ele também apresenta temperaturas elevadas, principalmente no verão, né? E nos meses de inverno apresenta pequenas quedas da temperatura. É o clima que abrange aqui a nossa capital Vitória, ok? Então, aqui o clima tropical atlântico. Bom, já o clima subtropical abrange a região sul do nosso país, não só a região sul, tem algumas porções de outros estados aqui do nosso país, como, por exemplo, o sul do estado de São Paulo. Ele é um clima que, se vocês observarem, ele está ao sul do Trópico de Capricórnio. Tá vendo o Trópico de Capricórnio aqui, ó? Tá bem ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, ele apresenta médias mais baixas de temperatura durante o ano. Em algumas ocasiões, também em alguns lugares onde a altitude é maior ou em algumas situações pode até nevar, tá? Quando as temperaturas são abaixo de 0 graus. Nós temos também o clima semiárido, que eu já falei com vocês lá no Mapa Mundi, que ele abrange o sertão nordestino. O sertão do Nordeste é um clima mais seco, tá? Então, as temperaturas em média são altas durante o ano todo, ok? Mas apresenta baixa ocorrência de chuvas, né? As chuvas são bem irregulares no clima semiárido. Ok, pessoal? Bom, ainda nós temos, no caso aqui nesse mapa, nós temos o clima equatorial semiúmido. Essa porção aqui do norte do nosso país, pegando o estado de Roraima. Por exemplo, não só Roraima, mas grande parte do estado de Roraima. E também estado do Amazonas, é lógico, está aqui, estado do Pará também pega uma porção. Bom, esse clima equatorial superúmido, as médias de chuva são menos elevadas do que no clima equatorial úmido, que é este aqui, e as temperaturas estão normalmente, né, em média, acima de 24 graus Celsius, ou seja, é um clima também quente. Ok, pessoal? Então, o que é importante ficar para vocês? Que o clima tem a ver com os fatores climáticos, que nós já vimos lá atrás. A altitude, a maritimidade ou a continentalidade, a latitude, quanto mais distante da linha do Equador, as médias térmicas são menores, que é o que ocorre no clima subtropical. Ok? Então, nós temos que levar em consideração estes fatores. E conforme vocês podem observar nesse mapa do Brasil, não há, por exemplo, o clima desértico. Tem um clima semiárido, mas nós não temos clima desértico no nosso país. Além disso, não há o clima frio de montanha. Por que não há o clima frio de montanha? Porque o nosso país não apresenta cadeias de montanhas. O que nós vamos encontrar, um clima um pouquinho mais frio, né, devido à altitude, é o tropical de altitude, conforme eu já falei com vocês. Tudo bem? Então, para fechar aí o conteúdo deste capítulo, que é o capítulo 2 dessa unidade 7, você deve fazer a página 179, questões de número 3 e número 4, tanto a letra A como a letra B. Qualquer dúvida, é só você mandar mensagens pelo AVA ou então anotar a sua dúvida para tirar em nossa aula no Teams. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido e gostado.